Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou Carol Atequita, seja bem-vindo ao meu canal. O Atequita Dev, onde eu tô aqui toda semana compartilhando conteúdo sobre carreira freelancer, carreira internacional, mercado de tecnologia. Tem muito conteúdo legal aqui pra você, não deixe de se inscrever. Já faz um tempo que me fizeram um pedido especial aqui no canal, fazer um vídeo simulação de entrevista. E eu fiquei pensando, poxa, como que eu posso fazer um vídeo simulação de entrevista técnica? Já que isso pode variar bastante de acordo com a stack e o tipo de perfil que a vaga tá buscando. Foi aí que eu tive a brilhante ideia de fazer não uma simulação, mas um mapa de entrevista para ajudar vocês que vão passar por uma entrevista técnica, por um processo seletivo. Então a ideia aqui é simular a cadência de uma entrevista, falando sobre os fundamentos técnicos que são importantes e trazendo alguns insights para vocês. Esse vídeo aqui com certeza vai te ajudar na sua próxima entrevista. Bora pro vídeo? Eu posso dizer que eu já tive dos dois lados da entrevista técnica, tanto de quem entrevista quanto de quem é entrevistado. E os dois lados são extremamente desafiadores. Do lado de quem entrevista, é difícil extrair as informações necessárias para poder entender se aquele candidato tem o fit necessário para a vaga, tem o perfil necessário ali para o que a empresa está buscando. E do lado do candidato nem se fala, né? O nervosismo de fazer um teste técnico. Fora também a incerteza de sempre achar que não está 100% preparado, né? Primeiro de tudo, é legal entender que existem vários tipos de entrevista técnica. Algumas empresas vão ter várias etapas no seu processo, com diferentes abordagens, e outras empresas vão mesclar alguns tipos de abordagem numa entrevista só. E a ideia desses formatos diferentes de entrevista é justamente abordar o candidato de formas diferentes para que você consiga traçar melhor o seu perfil e não perder, às vezes, um talento que simplesmente foi mal em um tipo de entrevista técnica. Eu acho legal falar isso porque eu, como dev, eu sempre achei um saco esses processos onde você tem 4, 5 entrevistas para conseguir entrar na empresa. Eu achava que era melhor uma entrevista só porque você fazia, passava ou não. Mas a verdade é que as empresas escolhem esses processos mais longos justamente para tentar traçar melhor o seu perfil. Pensando por esse lado, isso quer dizer que se você estiver mal no dia da entrevista e não conseguir dar o seu melhor, isso não quer dizer que você está eliminado do processo. Você terá outras chances de mostrar o seu potencial. Então bora falar um pouquinho sobre esses tipos de entrevista técnica. A primeira delas é o formato de entrevista mesmo, onde você vai abordar a parte teórica de fundamentos e princípios, entender ali a base do candidato. O segundo tipo de entrevista seria um live coding, onde o entrevistador vai colocar ali um desafio para o entrevistado e ele vai ter que resolver aquele problema em forma de algoritmo. Esse tipo de entrevista é muito utilizado para entender o raciocínio do candidato, como que ele pensa a resolução de problemas, né? O terceiro seria uma entrevista de análise de código, onde o entrevistador vai mostrar um código pronto, repleto de problemas, e o entrevistado tem que analisar esse código e mostrar suas percepções, o que ele poderia melhorar naquele código ali. Esse tipo de entrevista é muito utilizado para entender conhecimentos específicos de cada stack. Por exemplo, eu estou fazendo um processo para um desenvolvedor iOS. Então, nesse teste de análise de código, eu vou entender qual que é o conhecimento aprofundado daquele candidato sobre o tema iOS. Já o quarto tipo de entrevista seria o whiteboard, né? É uma entrevista um pouco mais estrutural, onde o entrevistador vai mostrar um problema e o candidato tem que desenhar num quadro branco mesmo como que ele iria estruturar a resolução daquele problema de um ponto arquitetural. Então, normalmente, esse tipo de entrevista é mais exigido para candidatos plenos e principalmente seniors. É muito comum, assim como eu disse, as empresas mesclarem esse tipo de entrevista numa entrevista só. Então, de repente, a empresa só tem um processo, uma etapa na entrevista e ela vai mesclar tanto a entrevista teórica quanto um live coding ali no final da entrevista. Então é muito comum isso acontecer quando o processo é bem curto, mas assim como eu disse, empresas que têm processos longos, normalmente você vai participar de várias rodadas de tipos de entrevista para que eles consigam mapear melhor o seu perfil. E aí provavelmente você vai passar por todas elas, seja o live coding, seja a entrevista teórica, seja o whiteboard, ou seja essa questão de análise de código. É legal falar principalmente que esse tipo de entrevista um pouco mais aprofundada,
com mais etapas é muito utilizado para startups do Vale do Silício. Quando eu estive do outro lado como entrevistadora, eu sempre participei de processos que tinham uma etapa só. Então era muito comum mesclar essa entrevista teórica com um live coding. E quando eu pensava na entrevista, eu tentava separar a minha entrevista, cadenciar a minha entrevista em algumas etapas. A primeira delas era a etapa de apresentação, onde eu ia me apresentar, falar um pouquinho sobre a oportunidade, a empresa, ia dar espaço ali para o candidato se apresentar e falar um pouquinho do seu background. A ideia desse começo era justamente entender o background do candidato. Já na segunda etapa dessa entrevista, eu iria focar em conhecimentos gerais, entender qual que era a base do candidato, quando a gente fala em fundamentos, princípios, boas práticas, né? Então são perguntas gerais, não focadas em determinadas stacks. Já na terceira etapa, eu iria me aprofundar em alguns temas específicos que eu achei relevante que o candidato tenha levantado e especificar para stacks ali que sejam relativas à oportunidade que ele está se aplicando. E a última etapa, ela costuma ser bem breve, não dura mais do que 10 minutos, onde o entrevistador dá espaço para o entrevistado, né? A mesa se inverte para que ele faça perguntas ali sobre a empresa, sobre a oportunidade. Então vamos lá, se eu estivesse fazendo uma entrevista técnica com você agora, primeiro me apresentaria, falaria um pouquinho sobre a oportunidade e daria espaço para você se apresentar. Então eu perguntaria, me conta um pouquinho sobre você, sobre o seu background, sobre as suas experiências, e aí você teria esse espaço para se apresentar. Nesse sentido, eu vou dar algumas dicas importantes. Eu sei que muitas pessoas ficam travadas e têm vergonha de falar das próprias experiências, falar de você mesmo, mas não se sinta intimidado. Nesse momento, é muito importante que você consiga mostrar o seu potencial. Então, fale tudo que seja relevante para a sua aplicação para aquela vaga específica. Eu falo isso porque é muito bacana quando o entrevistador percebe que o entrevistado se deu o trabalho de pesquisar o contexto da vaga, entender as tecnologias que a empresa trabalha ali, onde ele será inserido e busca trazer referências similares ali na sua trajetória. Por exemplo, se eu estivesse me aplicando para uma vaga de um banco digital e eu já trabalhei em fintechs antes com stacks parecidas, então eu poderia citar nessa apresentação todo esse meu background compatível ali com a vaga. Isso com certeza vai te destacar nesse processo. E outro conselho que eu dou também é não mentir sobre as suas experiências. Então não adianta nada você começar a entrevista falando que você é um desenvolvedor que usa as boas práticas, que entende de Solid, etc, porque quando você traz esse assunto para a mesa, provavelmente o entrevistador vai começar ali a se aprofundar nos tópicos que você trouxe em evidência, e se você não tiver domínio sobre o que você está falando, você pode se perder ali no meio da entrevista. Então, nessa etapa de apresentação é importante falar as informações que sejam relevantes, não seja conciso demais, mas também não minta. Seja sempre transparente em relação à sua experiência. Se você é desenvolvedor iOS, assim como eu, ou sonha em se tornar um desenvolvedor iOS, se liga nessa novidade. Imagine encontrar os melhores conteúdos sobre desenvolvimento iOS em português em um só lugar com acesso ilimitado. É isso mesmo, a Backfront Academy vai lançar uma plataforma focada em impulsionar quem quer seguir a carreira mobile com conteúdos exclusivos ali em um modelo de assinatura. Então lá você vai encontrar tudo o que você precisa sobre desenvolvimento iOS, conteúdos do básico ao avançado, conteúdos exclusivos, além de ter acesso ali a palestras e lives com pessoas referência no mercado. E o lançamento dessa plataforma tá chegando, hein, pessoal? E para você não ficar de fora dessa, eu vou deixar um link na descrição para você ficar por dentro das novidades e também dos descontos especiais que vão rolar no lançamento. Aliás, os 10 primeiros que adquirirem a assinatura ainda vão ganhar uma mentoria exclusiva da Backfront sobre carreira mobile. Então, não deixe de acessar o link na descrição desse vídeo. Na segunda parte dessa entrevista, o entrevistador vai focar nos fundamentos. Então, ele vai entender o que você acha sobre boas práticas de codificação, clean code, como que você organiza e estrutura o seu código, né? Documentação. É claro que o nível da pergunta vai depender do nível de cargo pretendido, mas o importante aqui é que você não decore conceitos e entenda esses conceitos para que você saia bem na entrevista. Então, provavelmente, um bom entrevistador não vai te perguntar o que é Clean Code. Ele vai te falar como que você aplica o Clean Code no seu dia a dia. E o fato é que se você tiver apenas decorado ali aquela resposta, você não vai conseguir exemplificar e não vai sair tão bem na entrevista. Então, a minha dica para você que está se aplicando para as vagas é não só decorar, mas entender esses conceitos e aplicar na prática. Assim, você vai conseguir exemplificar
melhor na entrevista. É claro que falando de júnior, a expectativa é bem menor nesse sentido, mas se você consegue trazer esse tipo de abordagem, de falar como que você utiliza no seu dia a dia, nos seus estudos, com certeza isso vai te destacar. E como vocês pediram no formato de simulação, eu vou citar aqui algumas perguntas que você pode estudar e se preparar. Vamos lá? A primeira pergunta é o que você entende sobre boas práticas no desenvolvimento. Lembrando que você pode pausar esse vídeo para responder ou anotar a sua resposta. A segunda pergunta é como você mensura a qualidade do seu código. A terceira pergunta é o que você conhece sobre testes. Por que você acha que testes são importantes e como eles te ajudam no desenvolvimento? A quarta pergunta que eu vou fazer já é para um nível pleno e sênior, mas seria como você otimiza o seu código pensando em gerenciamento de memória. E a quinta pergunta também já é para um nível intermediário avançado, que é o que você entende sobre arquitetura de software e quais arquiteturas você já trabalhou. Lembrando que dependendo da stack, mesmo para júnior, esse conhecimento base de arquitetura é exigido. Então é legal sempre dar uma estudada antes para você se preparar. E a sexta pergunta é bem clássica. Essa com certeza vai cair. Me explique quando você utilizou algum princípio do Solid e como isso te ajudou. Perceba que nessa pergunta eu não perguntei diretamente o que é o Solid. Eu quero com isso realmente entender se o candidato entende os princípios, não apenas decorou e saiba como ele está utilizando esses princípios no seu dia a dia. Depois dessa etapa de fundamentos, provavelmente o entrevistador ali, ele vai adentrar a tópicos específicos da sua stack. Então fica difícil eu simular uma entrevista aqui, porque se você estivesse aplicando para uma vaga de PHP, iOS ou Full Stack, as perguntas vão ser diferentes. Isso é relativo à stack, a tecnologia que a empresa está utilizando naquela vaga. Mas a dica que eu dou nesse sentido para você se preparar é que você busque as perguntas mais comuns que são feitas aí na internet, para que você consiga ali entender o que você deve estudar para se preparar para as entrevistas. Provavelmente em uma rápida pesquisa no Google você vai achar uma relação de perguntas que são feitas para entrevistas em determinada stack. Para iOS, por exemplo, no site Hacking with Swift, a gente tem mais de 100 perguntas que são feitas em entrevistas. Mas a ideia aqui não é decorar as respostas, mas entender o que é mais relevante ali para as entrevistas, para que você consiga se preparar e entender o que você deve estudar ali para esse processo. Nesse site que eu falei de iOS, que é o Hacking with Swift, o legal deles é que eles separam ali as perguntas por nível ali de dificuldade. Então você entende que se você estiver ali se aplicando para uma vaga de júnior, provavelmente vão sair as perguntas de nível mais fácil. Então você entende ali, ter um mapa ali do que você precisa saber para se preparar para as entrevistas. Depois dessa etapa que a gente aprofundou no seu conhecimento sobre a stack específica, provavelmente o entrevistador vai te levar ali para um desafio técnico, né? Desafios técnicos não são tão comuns ali em vagas para júnior, mas pode acontecer. E a ideia desse desafio técnico seria um live coding ou uma análise de código, assim que eu falei, sendo que mais comum é que escolham o live coding para entender como que você pensa e estrutura o seu código, a sua resolução de problemas. Se você nunca fez um live coding na vida, eu te indicaria praticar com algum colega, porque isso com certeza vai te ajudar a abstrair o nervosismo. Além disso, você também pode praticar a resolução de algoritmos em plataformas como, por exemplo, o HackerRank e o LeetCode, onde você vai ter uma série de exercícios ali que são comumente aplicados nesse tipo de entrevista para que você consiga se preparar melhor para elas. Uma dica legal, eu já falei aqui no canal, é que o LeetCode tem planos específicos de estudo dependendo da empresa que você está submetendo. Então tem planos, por exemplo, de estudo para Apple, tem planos de estudo para Google, com tipos de exercícios que são comumente aplicados nessas empresas. E é claro que essas empresas são referência, então é uma boa base para você se preparar para qualquer entrevista. A minha dica nesse sentido do live coding é que você consiga se comunicar bem com o entrevistador. Então, a ideia do live coding não é que você saiba resolver 100% o problema, mas que você mostre a sua capacidade de raciocínio e colaboração. Então, que você consiga externalizar o que você está pensando, como que você vai estruturar a resolução daquele problema. E nesse sentido, não é uma boa prática que você já comece ali o live coding resolvendo o problema sem ler e entender profundamente
ali qual seria o problema. Então tire um tempo para ler, para perguntar para o entrevistador se é isso mesmo que precisa ser feito, para falar para ele como que você pensa em resolver, para depois começar a codar. E quando você estiver codando, comece a externalizar tudo que você está pensando ali, para que você consiga se comunicar. Isso vai ser muito importante. E o principal do live coding é entender que é uma colaboração. Então muitas vezes você pode estar perdido ali, bloqueado para resolver aquele problema, e o próprio entrevistador pode te ajudar a sair do outro lado. Isso com certeza vai ser muito positivo. Então não quer dizer que você tem que resolver o problema sozinho, mas que você tem que mostrar que você tem um bom raciocínio, que você consegue trabalhar em equipe. A última parte da entrevista é quando a gente consegue inverter a mesa, ou seja, o entrevistado vai fazer perguntas para o entrevistador. Normalmente, quando tem espaço para esse tipo de pergunta, é legal que o entrevistado prepare algumas perguntas relevantes para trazer para o final. Afinal, você está se aplicando para a vaga, mas não quer dizer que você também não está escolhendo a empresa que você vai trabalhar. Então busque tirar todas as suas dúvidas a respeito de cultura, planejamento de carreira, perspectivas, né, de quem trabalha naquela empresa. Então é muito importante que você se prepare ali para fazer boas perguntas para o final, porque isso com certeza vai contar pontos para você. Se preparar para as entrevistas é fundamental. Então se organize, se planeje ali para que você tenha um tempo para se preparar para essas entrevistas, né? Então tenha um tempo para que você consiga estudar, exercitar algoritmos ali, pesquisar temas que possam te ajudar nas entrevistas que você vai fazer, porque isso de fato vai te trazer uma confiança maior e vai te ajudar principalmente com o nervosismo na hora da entrevista. Então tire um tempo para se preparar, não vá fazendo entrevistas no automático, porque isso com certeza não vai ser uma boa. Agora eu quero saber de você, se você gostou desse vídeo aqui, gostou desse formato de vídeo, também comenta qual que é a sua principal dificuldade ali quando você passa por processos seletivos, ou se você tem alguma dica para quem vai passar por isso, que te ajudou, né, a conquistar a sua vaga, comenta aí, vamos interagir sobre isso. Eu adoro quando vocês comentam aqui no canal, isso ajuda com certeza o vídeo a atingir mais pessoas, sem contar que é muito legal trocar ideia com vocês, né? Então não deixe de comentar, não deixe de curtir o vídeo e compartilhar se esse vídeo te ajudou. E se você não é inscrito no canal, ainda tá em tempo, se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo. Tem muito conteúdo legal para você, toda semana eu tô aqui preparando conteúdo com muito carinho para vocês, então vai ser muito legal ter você inscrito no meu canal pra gente se ver toda semana. Eu espero você em um próximo vídeo e até mais!